Olá, estamos iniciando mais um podcast e nesse momento aproveitando a presença da pastora Sâmia aqui na nossa conferência Somos 2025. Pastora Sâmia também é psicóloga, então a gente vai puxar um pouquinho desse lado profissional dela para esse debate, para esse momento de conversa. Pastora Sâmia, que também é líder de jovens da igreja de Davinópolis. Seja muito bem-vinda. Obrigada por participar conosco. Obrigada, Ana Paula. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, estou aberta para responder o que surgir aí. Na verdade, nós amamos comunicar aquilo que Deus tem entregue para nós, seja na área profissional, seja dentro da igreja, nas ruas, por onde for. Ótimo, e aí a gente vai começar trazendo um pouquinho do que nós vivemos já na conferência, né? Nessa manhã de sábado, que nós trouxemos ali algumas perguntas, os jovens lançaram muitos questionamentos sobre relacionamento, né? Sobre profissão, sobre várias áreas, mas o que é muito perceptível é que as emoções estão muito envolvidas em todas essas situações. Então, quando se trata de emoção, né, a gente consegue separar um pouco a emoção de espiritualidade, ou são coisas que andam muito juntas? Como você consegue enxergar isso como líder de jovens, né, que experiencia todas essas aflições da juventude e também como profissional de psicologia? Assim, é o que eu costumo dizer, dentro da igreja e na área clínica. Nós somos um ser biopsicossocial, emocional e espiritual. Nós temos 5 esferas. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia faz um resumo daquilo que a ciência está trazendo. Se eu quiser ter uma vida plena, eu tenho que ter equilíbrio nessas 5 áreas: biopsicossocial, emocional e espiritual. Então, não há como dissociar. Não tem como eu separar, isso aqui é um aspecto emocional, isso aqui é um aspecto espiritual. Claro que existem contextos que sim, são coisas que são espirituais. Assim, quando você está dentro da igreja, existem louvores que eles estão tocando na alma, não no espírito. Nesse aspecto, sim, mas quando se está falando de uma vida plena, nós precisamos de equilíbrio em tudo. Então, há uma interferência de um no outro, eles se cruzam, sempre está cruzando. Até porque se você tem uma vida espiritual ok, um emocional ok, vai refletir no seu corpo. E vice-versa, se o seu corpo não está bem, significa que algo nas suas emoções também não estão bem. E se não está bem, pode refletir no espiritual. Então eles estão sempre se retroalimentando, né? Sempre conversando um com o outro. Então, dentro desse aspecto, anda juntos. Claro que existem aspectos que não, mas dentro desse aspecto, sim, se a gente quiser ter uma vida emocionalmente saudável, eu preciso sim ter equilíbrio em todas essas áreas. E a pergunta é como que nós, enquanto jovens, conseguimos alcançar esse equilíbrio nessas 5 áreas: biopsicossocial, emocional e espiritual. Porque é um desafio o equilíbrio. A nossa vida, ela é uma vida muitas vezes muito constante. Muitas vezes a gente está no nível espiritual, quando a gente vem para um congresso como esse, né, o nosso nível espiritual ele eleva porque nós estamos mantendo o foco nisso, né? Então naturalmente ele se eleva, mas talvez outras áreas não consigam, né? Então, como que nós, enquanto jovens, podemos fazer? O que a gente faz para conseguir aproximar esse equilíbrio? Você quase respondeu a pergunta. Primeiro passo é entender que a nossa vida é inconstante. Um dia eu vou estar em cima, outro dia eu vou estar embaixo. É uma montanha russa, né? De emoções, de vivências, de experiências. Então a primeira coisa é a gente aceitar que a vida, um dia meu espiritual vai estar uau, estou chegando no céu. No outro dia, eu não estou a fim de orar, mas eu vou orar por disciplina. Um dia minhas emoções elas estão incríveis, eu estou bem resolvida, minha autoestima está lá em cima. No outro dia eu não estou tão legal. E é entender isso. O primeiro ponto de partida é entender que vai ter dia que vai estar tudo certo e tem dia que não vai estar tudo certo. Quando eu acolho isso, eu compreendo que isso faz parte da vida. Isso faz parte da construção de quem eu vou me tornar amanhã. Ela é baseada no que eu estou vivendo hoje, nos altos e baixos de hoje. Então, o primeiro passo é a gente flexibilizar, porque hoje o mundo ele está cobrando alta performance em tudo. É alto desempenho em tudo. Você tem que ser espetacular no físico. Você tem que ser impecável nas emoções. E você tem que ser um querubim.
Essa é a exigência do mundo hoje. Se você vai ser um profissional, você tem que performar. Se você é um estudante, você tem que performar. Você tem que performar na academia. As pessoas estão exigindo isso, algo que você vai para bem-estar, mas você tem que postar e tem que mostrar que você está excelente. Eu tenho que performar no altar. Há uma exigência, uma pressão que ela é implícita, mas ela está ali. Então a primeira coisa é eu entender que eu não preciso. Deus já tirou esse fardo de mim. Jesus já tirou esse fardo. Eu não preciso performar. Eu tenho que ser vulnerável a Ele e dependente dEle. Como que eu vou conseguir equilíbrio em todas as áreas? Falando aqui dentro do contexto espiritual, dependência de Jesus. Se eu for dependente de Jesus, eu vou entender que no dia que minhas emoções não estiverem ok, eu posso contar com Ele. Se eu for dependente de Jesus, eu vou compreender que no dia que eu não tiver com vontade de orar, eu posso contar com Ele. Se eu for dependente de Jesus, eu vou entender que quando eu enfrentar uma enfermidade, eu posso contar com Ele. Se eu for dependente de Jesus, eu vou compreender que no dia que eu for traída aí fora, eu posso contar com Ele. O equilíbrio começa aí. É eu entender que Jesus levou o fardo sobre Ele e me deu um fardo leve. Eu não preciso dar conta de tudo. Jesus já deu conta por mim. Nós precisamos o quê? Ser disciplinados. Disciplinados na oração, disciplinados na gestão emocional, disciplinados na alimentação, no nosso corpo físico. Mas no dia que eu não der conta, tá tudo bem. E é o que eu sempre falo para os discípulos e falo na clínica. No dia que não der conta, tá tudo bem. Na clínica eu não posso dizer que a pessoa pode contar com Jesus. Mas há maneiras. Mas há maneiras de você dizer, olha, tá tudo, você não precisa carregar esse peso. Agora, para os discípulos eu sempre digo, tá tudo bem. Hoje eu não consegui ser tão santo, tá tudo bem. Jesus não morreu para os santos, não morreu para nos tornar santos. Então nós estamos aí nessa jornada. Bom, e eu acho que um dos desafios dos jovens dentro desse performar é também a autocomparação, é comparar-se com o outro o tempo todo. Por isso vem esse autoperformar, né? Porque a gente olha para o mundo à nossa volta, para um feed de Instagram, vai rolando ali, vai vendo a vida do outro, né? Eu vou vendo como que tá o meu amigo lá na academia, né? Ou outro amigo já com emprego e uma carreira já sendo definida e eu, às vezes, ficando para trás. Então, essa comparação, ela também traz um peso, né? Sobre quem eu sou. E a gente falava antes, né, sobre a questão da identidade. Antes de iniciar que a nossa entrevista, a gente estava conversando e falava sobre essa questão da identidade. Então, buscar essa identidade, né, é muito importante para que, de fato, eu não carregue esse peso, essas dores ou essa comparação, né? Isso é muito pertinente, essa questão hoje, porque a palavra diz que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Então, quando Ele nos criou a imagem e semelhança, Ele nos deu um padrão de comparação. Ele já nos deu, nos liberou para isso. Olha, você é comparado a mim. Ele já disse isso. Você é comparado a mim. Você é minha imagem e semelhança. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. A palavra diz que nós somos feituras de Deus. Nós fazemos parte da obra criativa de Deus. Então, Ele liberou. Ele disse, olha, quando você quiser comparar, se compare a mim. Deus tem um padrão de perfeição que nós não podemos alcançar, sim, mas Jesus veio para facilitar esse caminho e dizer, olha, venha após mim, tome a sua cruz. E não é só sobre a estética, não é só sobre a forma como você se olha no espelho, ou no feed, ou no Instagram, ou nos stories. Não, é como você se vê em Jesus. E sim, esse é o maior conflito hoje do jovem. Por quê? Todos se comparam. E é engraçado que sempre quando tem alguma adolescente ou alguma jovem que eu atendo e eu pergunto, me diz uma referência sua. E é quase que unânime, elas falam de uma determinada influência aí da internet. E é um padrão inalcançável. E aí elas se veem com outra estatura, com outra condição financeira, em outra realidade, com outra pele, com outro cabelo. E elas acham que a vida delas não é boa o suficiente. Por quê? Porque existe esse padrão. Também isso vale para os homens. Eu atendo homens em depressão porque querem performar. Porque se comparam com outros homens que vêm na internet. E é o que eu sempre digo, a internet é um fragmento da vida.
É um fragmento. Você pode tirar uma foto aqui no vidro, colocar um pedaço de um prédio e pode dizer que está em Balneário, que está em Florianópolis, que está em outro lugar. Você coloca lá. É um fragmento, ninguém está vendo a realidade o tempo todo. Mas, infelizmente, a crise dessa geração é o conflito de identidade. E eu vejo que o inimigo tem pego justamente aí. Por quê? Porque quando eu perco a minha identidade, eu sou vulnerável a tudo que o mundo oferece. Eu sou vulnerável a todas as ideias, a todos os padrões. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que existe alguém que ele disse, olha, se compare a mim. Se você não precisa olhar para os lados, olhe para mim. Quando eu vou por essa linha, que é o nosso desafio hoje de fazer o jovem entender isso. Quando eu vou por essa linha, eu me sinto uma pessoa resolvida. É como eu disse anteriormente, é uma coisa leva a outra, eu fico na dependência. Por quê? Porque eu tenho alguém com quem eu me pareço. Eu tenho alguém, eu tenho uma família, eu tenho uma paternidade que também está muito linkada. As dores emocionais estão muito linkadas aos conflitos de paternidade. Então, essa questão da identidade, ela está muito associada a essa comparação. E sim, um desafio para líder de jovem, um desafio para o psicólogo, para o psiquiatra hoje é o quê? É fazer a pessoa compreender, encontrar a sua própria identidade, sem comparação, sem ruídos, sem o reflexo do outro. Entender que ali você pode se acolher, que a beleza em você, seja no seu comportamento, seja na sua aparência, no seu cabelo, a beleza, cada um carrega algo específico, algo valioso. E aí, só para completar a resposta, eu costumo citar o que Davi falou no Salmo 139. Ele diz, eu fui criado de um modo assombrosamente maravilhoso. Olha que lindo isso. Agora imagine se eu vou me apresentar ali no altar e eu dizer, olha, eu me chamo Sâmia, sou pastora e eu sou incrivelmente maravilhosa. O mundo compra como soberba. Davi, ele não trouxe como soberba, ele reconheceu a obra criativa de Deus. Ele disse, é tão incrível o que Deus criou. Foi maravilhoso. Ele não estava falando sobre ele. Nessa fala, Davi estava falando da obra perfeita de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Nós somos assombrosamente maravilhosos, incríveis. Esse é um texto que eu sou apaixonada. Salmo 139, ele fala muito comigo de uma forma muito particular. E, de fato, é um texto que você olha assim, como que é assombrosamente formado, maravilhoso. Então, quase um paradoxo. É um paradoxo, é algo que você não consegue entender muito, mas se for observar bem, de fato, não é por causa de mim, é por causa de quem me fez, né? É a forma como Cristo, como Deus me formou, né? De uma forma que a nossa compreensão, ela vai entrar nesse choque. E aí, trazendo um pouquinho esse contexto para a nossa conferência, para o tema que está sendo trabalhado, que fala de voz profética, o chamado, o fogo, o movimento. Quando eu entendo essa identidade, fica mais fácil viver esse chamado, esse fogo e esse movimento, é isso? Com certeza. Quando eu entendo a quem eu pertenço, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei que eu sou uma herdeira e eu sei do que eu tenho que cuidar. Mas é como já foi ministrado aqui, a primeira coisa, nós precisamos cessar os ruídos. Ouvir a voz de Deus. Quando eu entendo a voz de Deus, eu respondo esse chamado e eu consigo me mover. No livro de Atos 2, fala que veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Não veio um vento, veio um som, como de um vento impetuoso. Ou seja, a primeira forma como Deus despertou aquele povo, uma terra que outrora crucificara Jesus, recebeu esse som. Naquele momento o Senhor estava cessando os ruídos. Eles estavam ouvindo o som do céu. Aquele som despertou neles um chamado. Daquele chamado se dispensou um movimento, porque a partir de Atos 2 foi até os confins da terra. O evangelho se expandiu de forma exponencial, mas tudo começou com o quê? Quando nós ouvimos o som, quando eu cesso o ruído, quando eu compreendo a quem eu pertenço, quem está chamando, quando eu pertenço que eu sou uma herdeira e existem as nações da terra para eu conquistar, eu consigo fluir melhor. Mas isso tudo começa realmente lá na identidade.
Pastora Sâmia, muito obrigada por compartilhar conosco, né, esse rico conteúdo, compartilhar um pouquinho das suas experiências, não só como líder, como pastora, mas também experiências dentro da tua profissão que contribuem muito para essa compreensão. E como eu tenho feito com os outros podcasts, né, eu gostaria que você deixasse uma pergunta para o pessoal que está assistindo, e essa pergunta pode ser na área sentimental que a gente falou, ou a respeito dessa identidade, desse chamado, enfim, deixar uma pergunta para fazer com que a gente venha refletir um pouquinho mais sobre aquilo que discutimos. Desafio agora da pergunta, né? Bom, nós compreendemos que nós temos uma identidade. E essa identidade, ela fala da nossa paternidade, a quem nós pertencemos. E eu quero deixar uma pergunta já dentro do nosso contexto aqui da conferência. Nós estamos falando sobre o som. Legal, eu estou ouvindo o som. O chamado, ele está sendo despertado no meu coração. Agora a questão é o movimento, a ação. E a pergunta é o quão você está disposto a sacrificar para se mover após tudo isso que Deus tem despertado nesses dias, após tudo isso que Deus tem falado nesses dias. Porque, de fato, nós estamos vivendo dias difíceis, mas eles ficarão mais difíceis ainda. E aí, a grande pergunta é: o quanto você está disposto a sacrificar? Quanto você está disposto a entregar, a ser vulnerável? O quanto você está disposto a se dedicar a essa paternidade, a essa chamada e a conquistar, claro, as nações da terra? Muito obrigada. É isso aí. Fica essa pergunta então para você compartilhar aí a sua resposta ou alguma experiência que você relembrou, viveu, ou compartilhar um pouquinho do que você aprendeu ao ouvir o nosso podcast. Muito obrigada. Até mais.